Segundo Reis, capítulo 5, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele Deus dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao rei: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de nobreza festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido, o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para me atacar. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, seus carros, toda a sua comitiva, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, poria-se em pé, invocaria o nome do seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria a chaga. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi indignado. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu senhor, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, não o faria? Quanto mais apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e estava curado. Fecha os olhos. Pai bendito, aqui está a tua palavra, e eu oro pedindo, Senhor, a graça que só o Senhor o tem, para que nesse texto nós possamos conhecer um pouco mais de Ti, e assim, sabendo, ó Deus, nós podermos adorá-lo como o Senhor é digno e merecedor que o façamos. Que nada nos incomode ou perturbe, te pedimos, por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Coloquei como título para essa mensagem: um homem quase feliz. Esse meio termo, o título, ele sugere que a felicidade, ela é possível. E a felicidade, ela é um contexto. Tem muitas pessoas que elas se realizam em muitos aspectos na vida, mas quando você conversa com elas, elas falam: ah, mas meu filho, a minha filha, ah, mas a minha saúde, ah, mas meu marido, ah, mas minha mulher, ah, mas a minha vida financeira, ah, meu... Você percebeu? Então esse texto talvez ele sirva para alguém aqui neste lugar. E certamente vamos encontrar, porque o próprio Jesus, lá em João 12, ele disse que os pobres, as pessoas com uma semi-felicidade, eles estarão sempre convosco.
Esse Naamã, quando você leu comigo aqui, você viu que ele era um homem acostumado a vitórias. Ele era um homem de sucesso. Ele era um homem valente, corajoso. Ele era um guerreiro, era um comandante em chefe. E olha, se batalhas, e todas elas são trabalhosas, difíceis e até cruéis. Naquele tempo, muito mais ainda. Hoje nós temos outros tipos de arma. Você viu que o nosso primeiro do mundo foi fazer no Japão? Ele foi visitar, né, as cidades que eles mesmos detonaram com apenas a arma chamada bomba atômica, que naquele tempo era poderosa. E hoje, então, com esses artefatos que estão sendo criados e cada dia mais, que aquela arma que destruiu a bomba atômica, as duas cidades de Hiroshima e Nagasaki, é como se fossem fogos de artifício no dia de hoje. Hoje há um poder destruidor na Terra que é quase que inconcebível. Mas a guerra naquele tempo era com armas brancas, eram com espada, eram com lanças. Eles eram estocados como Jesus foi estocado lá naquele lugar sangrento no Monte Caveira. E esse homem era um vencedor. Ele era um grande homem e tinha respeito de todos na sua terra. Quando nós temos um líder, há pouco tempo estava o nosso país ovacionando um líder que demonstrou agora que não era líder nenhum. Caíram todas as máscaras, né? E agora encontraram algumas ranhuras na vida dele. Mas esse homem não. Esse homem, quando entrava com o seu esquadrão, com o seu exército, com suas bandeiras tremulando, com os cativos, com as riquezas que ele trazia das outras terras, ele era ovacionado. Lembra-se quando Davi derrubou o gigante chamado Golias, o gigante filisteu, que era o inimigo cruel de Israel, invencível, que desafiava o exército de Israel, que tinha medo daquele esquadrão filisteu. E quando Davi derrubou o gigante e Israel venceu o exército filisteu, quando eles entram para dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que saíam pelas ruas cantando a glória que havia acontecido nos campos de batalha. E elas gritavam, a multidão gritava: Saul venceu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Causou até um constrangimento entre eles. Mas esse homem, quando ele entrava na cidade, ele era também ovacionado como um campeão. E todos nós gostamos quando somos adulados. Todos nós gostamos. Quem é que não gosta, né? De um acalento, de carícia, de carinho. Quem é que não gosta? Todos nós gostamos. Ao contrário, quando somos protelados, quando alguém nos coloca de lado, quando são indiferentes ao que nós fazemos, ninguém gosta. Nós gostamos que aquilo que nós fazemos seja visto, ouvido e, se possível, até aplaudido. E este homem, ele era quase feliz. Mas por que quase feliz? Porque ele arrastava um mal que hoje a hanseníase tem cura, que é a lepra. Mas naquele tempo não. E quem fosse acometido desse mal, se ele
não fosse o figurão que ele é ou era, ele estaria segregado, ele estaria em um isolamento, ele estaria em uma colônia de pessoas com a mesma desgraça. Se tem uma coisa cruel, é quando você é acometido por algum mal e você não pode usufruir. Se eu cair adoentado, como já caí algumas vezes, o que eu quero? Eu quero minha mulher, eu quero minha família, minha neta, eu quero as pessoas, né, próximas a mim, ao meu lado, mas isso não podia, era uma lei sanitária. Tanto o capítulo 13 de Levítico conta isso, e como o capítulo 5 de Número fala que quem tinha este mal, ele tinha que ser isolado. E aí ele ia conviver com pessoas com a mesma má sorte, eu ia falar sorte, mas isso não é sorte. Mas acontece que ele tem um final feliz. O capítulo 5, verso 24 de João diz assim: quem ouve a minha palavra tem vida eterna. É lógico que ele está falando da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela soa de várias formas. Eu conheço pessoas que foram convertidas a Deus, né? Inclusive o próprio Luiz de Carvalho, falecido agora, o ano passado, com apenas um prospecto, um panfleto, que uma menina entregou a ele. O maior pregador do mundo, chamado Paul Jung-Soo, o pastor coreano, lá da igreja da Coreia, né? Ele foi salvo por uma camponesa que o visitava quando ele era budista e canceroso, estava morrendo de câncer. Eu fui vê-lo, é muito gostoso ouvir o Paul Jung-Soo pregar. E aquela menina chorou porque ele expulsou ela na terceira vez da sala, porque ela insistia em fazê-lo crente. E quando ela chorou, então, ele se comoveu e falou: menina, você gosta muito desse seu Jesus, né? E ela sorriu e disse: eu amo ele, eu gosto muito dele, estou apaixonada por ele. Aí ele olhou para ela e falou: sabe de uma coisa? Eu vou aceitar esse seu Jesus por causa de você. E tornou-se, ele faz 3 pregações por dia, com 10 mil pessoas lotando a sua igreja em Seul, na Coreia. Ele tem 700 mil pastores para ajudá-lo no trabalho. Ele está quase igual, daqui a pouco ele vai alcançar a gente. Estou até correndo aqui para ver se ele não pega a gente, esse pastor. Então, muitas pessoas foram salvas porque alguém estava cantando um hino como nós cantamos agora. E essa pessoa passou com o seu conflito na rua e uma frase qualquer tocou nela. Aqui já entrou a pessoa e falou: estava passando aqui, vocês estavam cantando e eu senti-me atraído. Você estava pregando, eu gostei, entrei. Então tem muitas maneiras de acontecer o que João escreveu no capítulo 5, 24 de João. Quem ouve a minha palavra. E este homem ouviu. Mais do que isso, ele escutou, porque existe uma diferença entre ouvir. Porque lá em Coríntios capítulo 14 diz que há muitas vozes no mundo, mas elas ecoam e de repente elas desvanecem, somem, e você não guardou nada. Mas quando você escuta, significa que você o quê? Você trouxe para dentro de você aquela mensagem, marcou, fincou ali a época. Hebreus, lá no capítulo 4, verso 12, está escrito assim: a minha palavra é como uma espada que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e discerne os pensamentos.
Por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim que quando você abraça este livro, você abraça a nova vida. E ainda diz, as coisas velhas são passadas. O que é a coisa velha? A lepra, que não tem cura. Os meus vícios que não tinha cura. Eu já falei aqui de um camarada que eu disse, preguei a Jesus para ele, ou para ele, eu falei de Jesus, e ele tinha uma amante, ele falou, eu não posso largar minha amante, porque ela é uma coitada, se eu largar ela morre. Eu falei, não, se você não largar que ela morre, e você morre com ela. Então, são laços que prendem, que amarram as pessoas, e elas, atadas a toda essa complexidade, elas não conseguem se livrar para escutar. Mas vocês viram que numa das campanhas heróicas do Naamã, com seu exército, né, com sua tropa, com seu esquadrão, ele foi em Israel, como fazia em todas as nações vizinhas ali. E ali ele toma a cidade, com seus bens, com suas riquezas e com sua gente. E ele leva uma menina, talvez fosse como as meninas que estão aqui, pouca idade. E ele gostou, a mulher gostou também dessa menina, e trouxe ela para ser o quê? Para ser escrava, empregada. Se fosse você não faria como eu também, o serviço a contento. Porque eu ia me lembrar do que eles fizeram na minha casa, que eles fizeram na minha cidade, que eles fizeram com o meu povo, que eles fizeram com meus pais, talvez, meus irmãos guerreiros, morreram na batalha. E então eu não ia servir como deveria servir. Mas essa menina era mais do que nós, ela era crente mesmo em Deus. E ela não deixou que aquilo tudo machucasse aqui dentro, ferisse-a, causasse dano aqui dentro dela. O escritor de Hebreus disse assim: não consinta, não deixe que nenhuma raiz de amargura brotando te contamine, e depois diz, e por ela contamine também os outros. Tem um monte de gente doente andando por aí, mas eles não estão doentes. Você olha no corpo e está sadio, está são, mas a alma deles está apodrecendo a cada dia. Você não vê que as pessoas não conseguem sorrir? As pessoas, para serem felizes, elas têm como aqui anestesiar-se, entorpecer-se. Olha, nós estamos vivendo uma crise em todos os aspectos. Isso não sou eu que estou falando, é a imprensa, no nosso país. Toda a indústria está sofrendo no nosso país. Mas sabe uma indústria que está em alta? A indústria da bebida. Não tem crise nessa indústria. Estão vendendo bebida como nunca. Até porque a crise está ajudando. Eles não falam que vou beber para esquecer. Estou sem dinheiro, vou beber para esquecer. Estou com dinheiro, vou beber porque tem dinheiro. Está frio, vou beber porque está frio. Está calor, vou beber para ver se refresca. E assim eu fazia também. Não tem crise. Então eles entorpecem-se. Mas quando você tem o que aquela menina tinha, então você não deixa, você não consegue. Aconteça o que acontecer na sua vida, e acontece. Eu sei que na sua e na minha vida acontece. Coisas que você gostaria que passassem bem longe de você, mas
de repente bate exatamente na sua porta, e aquilo impregna você, sua alma, não só seu corpo, e de repente você, sabe que o salmista Davi fala no Salmo 38, ele diz assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. Davi diz. E Salomão diz que o coração alegre dá formas ao rosto, e o coração triste, ele deforma o rosto. Então eu conheço uma tonelada de pessoas com o rosto deformado, e conheço poucas pessoas com belas formas no seu rosto. Essa menina tinha belas formas no rosto, mas ela estava, ou tinha vivido uma tragédia na sua terra. Ela era nada mais, nada menos do que uma pobre escrava, mas foi um canal de bênçãos, como foi a menina que chorou para converter o povo em Exu, a menina que deu um folheto para o Luiz de Carvalho, se tornou o maior cantor de evangelho de todas as épocas. E não era no tempo do gospel, não, porque hoje se canta aí, entendeu? E eu conheci, fizemos alguns eventos que ele participou, entendeu? Mais de 50 anos de adorador a Deus, este homem. Estivemos na gravadora dele com o Luiz de Carvalho, aqui na Armênia, a gravadora Bom Pastor. São pessoas que elas foram ganhas por alguém que, como esta menina, elas não se deixavam sequestrar. Não deixavam. Tem muita gente sequestrada aí. Você olha, ela está livre. Não, ela está sequestrada. E não consegue o que? Pagar a fiança para ser livre. Por quê? Porque são coisas que estão além das suas possibilidades. Esse homem era um homem de recurso. Você sabe quanto de grana que ele levou para lá? Veja bem que a Bíblia diz que o rei mandou uma carta e ele partiu consigo com 10 talentos de prata. Quanto que é um talento? 40 quilos de prata. E levou 3.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Fiz alguns cálculos aqui e deu praticamente 30.000 ciclos, que é cerca de 342 quilos de prata, mais 68 quilos de ouro. É uma boa quantia. Sem contar as outras especiarias que ele levou para lá. Era um homem que ele tinha os recursos da terra. Mas quando ele olhava no espelho, quando ele tirava as suas medalhas, quando ele tirava as suas condecorações, quando ele tirava o seu uniforme, o que ele via? Ele via um cadáver que estava chegando cada vez mais ao túmulo, andando com os próprios pés, e não tinha recursos que pudessem tirá-lo daquela situação. Quando a menina disse: ah, se o meu Senhor ele tinha ido lá. Muitas vezes você vem à igreja, mas com que coração você vem à igreja? Com qual atitude você vem à igreja? Ele tinha ido nesta mesma cidade e tinha tomado toda a nação e levado ele como escravo para trabalharem com trabalho forçado. E aquela menina não se deixou sequestrar. E foi um arauto, uma missivista. Foi ela quem disse: se o meu Senhor fosse na minha cidade, ela encontraria alguém de Deus lá. Você tem que dizer para as pessoas que estão atravessando os mares da vida aí, a duras penas, que se elas vierem até o teu Deus, se elas escutarem a sua voz, elas vão ser bem-sucedidas.
elas vão se realizar, elas serão felizes, elas deixarão de ser quase felizes. E esse Deus que lá no capítulo 19, 24 de Mateus está escrito: para o homem existe impossível. Mas depois tem uma vírgula que diz: mas para Deus tudo é possível. Eu sei que você conhece até um versículo, sabe onde é que está. Mas vocês sabem que eu tive um diagnóstico, falei com meu irmão, se eu pegar os meus exames e mostrar para você, você não acredita. Eu peguei um diagnóstico horrível. E foram exames que foram feitos. Mas e daí? Eu conheço um Deus que para os médicos é impossível, mas para Deus é possível. E é nele que eu tenho colocado a minha confiança. Ele mandou eu descer no Rio Jordão, inclusive eu desci, hoje sem querer, eu achei lá e pus para o meu irmão ver, né? Nós renovando os nossos votos no Rio Jordão, mergulhando ali naquelas águas caudolosas. Se nesse tempo era nojento para ele, que era um figurão, que ele falou, os rios lá da Síria são rios cristalinos. Só para você ter uma ideia, vou fazer uma comparação. O Jordão daquela época, não de hoje, entendeu? Está com uma latrina já lá. Estão até querendo proibir os batismos lá no Rio Jordão, devido à poluição que está nele. O Rio Jordão é tão distante como o Sena do Rio Tietê. O Rio Sena na França e o Rio Tietê aqui no Brasil. Aqui é um esgoto e lá tem vida. Você não vê que agora estão até querendo suspender no Rio de Janeiro por causa da Baía de Guanabara? O rapaz até perdeu o barco dele. Ele falou, no outro país eu mergulho para pegar o meu barco, mas aqui eu não mergulhei não. É como o Rio Tietê. O Rio Jordão para o Naamã leproso era um esgoto como lá no Rio de Janeiro. E vai ter que ter a Olimpíada lá, embora alguns órgãos aí internacional estão querendo suspender por causa exatamente dessas coisas aqui no Brasil, sem contar a tal da Zika, o mosquitinho atormentador do brasileiro, um mosquitinho tirando a paz de uma nação. A minha Bíblia diz que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como Deus não é Senhor dessa nação, por isso que eles fizeram o que fizeram ontem ali na Paulista, prova de que eles não estão nem aí com Deus. Eles vão dizer, eu tenho Deus, mas a minha Bíblia diz que qual é o Deus dele? Está lá em Coríntios 4, diz, o Deus desse século cega o entendimento. São pessoas cegas que estão fazendo isso, que fizeram hoje lá na Paulista, porque não conhecem a Deus. Ele disse, eu não vou mergulhar nesse rio não, estava indo embora, e se ele fosse embora, ele voltaria, não com aquela comitiva, cheio de ouro, cheio de prata, cheio de coisas preciosas. Ele voltaria de novo com o seu esquadrão para dizimar literalmente aquilo. Mas os oficiais dele falaram, mas meu Senhor, o que ele pediu é tão pequeno, é tão pouco. Se ele pedisse fábulas, fortunas, se ele pedisse coisas trabalhosas, difíceis, você não faria? Ele era um homem voltado a fazer coisas quase impossíveis. Ele falou, eu faria. Ele falou, só simplesmente para você mergulhar ali. E ele então escutou. Será que nós vamos escutar a palavra de Deus hoje? Será que nós vamos atender? Será que nós vamos fazer mesmo? Ou será que nós vamos ouvir e vai entrar por esse ouvido e sair por esse? E de repente nós esquecemos tudo. Não funciona assim. Aqui está a Vilma, e ela trabalhava com uma irmã, inclusive
deu algumas coisas aqui para a igreja, esses vasos, essas coisas, já foi para o Senhor. Uma das filhas delas me chamou para orar no comércio dela. Não fazia com os bandidos que iam lá. E eu fui com a minha esposa, estava lá comigo. Quando eu cheguei, para vocês místicos que até me ouvem, tinha uma Bíblia aberta, com as páginas manchadas. E olha, isto é bruxaria, misticismo. Isso não causa infelicidade. Sabe o que Davi diz? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O único lugar que tem efeitos, o que está aqui, é quando ele entra, ele vem para dentro do seu coração e fazem agora sentido na sua vida. Se isso não se dá, não adianta você abrir Bíblia em todos os cômodos, dependência da tua casa, e nem recitá-los. Tem gente que conhece Bíblia. Eu conheci uma pessoa que já não é mais da igreja, talvez tenha voltado, mas quando o pastor esquecia algum versículo, lá da galeria ele falava o versículo. Conhecia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ele não vivia aquilo, tanto é que ele enveredou-se com uma outra mulher e acabou com o casamento dele. Conheci essa pessoa, de uma igreja próxima a nós aqui. Ele ouviu a voz, e ele fez aquilo que, enquanto o Espírito de Deus que está nessa palavra não induzir, não renovar, não fortalecer, não estimular você, você não consegue fazer. Eu não conseguia parar com os meus vícios, mas quando o Espírito de Deus veio à minha vida, eu parei com tudo isso. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: não eu, ele diz, mas o que? Mas a glória, o poder dele que está em mim. É esse poder que faz isso. Quando ele atendeu e os oficiais dele foram usados por Deus, porque a palavra do profeta, que nem se dignou, embora ele fosse um figurão, sair para atendê-lo, disse: vai e se lava no Jordão 7 vezes. Mandou um servo fazer isso. Ele não saiu para atendê-lo à porta. E ele então estava voltando indignado, certamente para fazer atrocidades depois. Mas os servos disseram para ele: faz isso. E ele fez. E o que eu e você lemos? Que a pele dele, a carne dele, o corpo dele tornou-se semelhante a de uma criança de mama. O poder de Deus agiu na vida dele. E aquilo que fazia ele infeliz, aquilo que fazia ele sisudo, carrancudo, fechado, um homem apenas circunspecto no seu trabalho, querendo sair apenas como um guerreiro, um vitorioso, um vencedor, um grande personagem do exército sírio, dos militares. Ele sai da história, sim, porque todos têm que sair um dia, mas ele sai como alguém que viveu um milagre. É isso que tem que acontecer em sua vida também. Alguém que foi removido aquilo que o fazia infeliz, que trazia tristeza, que angustiava a sua alma, que fazia ele fechar-se dentro de si mesmo. Mas quando ele chega diante daquele rio, a primeira coisa que ele tinha que fazer era demonstrar para os próprios oficiais como que ele era. Ele tinha que tirar, as suas roupas de militar, ficar com roupas sumárias e descer aquelas águas caudolentas. Eu tenho certeza que aqueles oficiais, aquela caravana que seguia com ele, conversaram e disseram: você sabia que o nosso Senhor, ele estava dessa maneira?
Você não vê as pessoas que apresentam-se na sua casa através da televisão? Exemplo, o Silvio Santos. Ele chega bonitão lá, não chega? O Naamã era a mesma coisa. Quando ele colocava a farda dele, né, que nem faz as irmãs que já está passando a flor da idade, aquela rebocada geral, e você fala, poxa, está novinha. Mas quando ela acorda de manhã, quando o Naamã estava sem farda, como é que ele tinha que agora desnudar-se de si mesmo? Aquela vaidade, aquele orgulho, dizer, eu não desço numa água dessa. Não. Eu vou para as águas dos rios da minha cidade, da minha terra. São melhores. Mas o que adianta você ter coisas melhores e você não poder desfrutar dessas coisas melhores? Tem muitas pessoas, porque essas coisas melhores não têm a mesma substância que tem aquelas coisas que aos seus olhos é pior. Mas havia o quê? Havia um poder naquelas águas que, presta atenção, quando eu desci lá não tinha não. E não é porque passaram os anos não. Não é porque passaram os anos. Que essas igrejas que estão por aí, dizem, olha, eu trouxe água do Rio Jordão, a minha mulher viu. Uma menina com um problema no pé, quando ela soube que eu fui para Israel, e ela disse que estava sendo ungida lá na igreja com água benta, água não sei o que, água consagrada, como as igrejas fazem, eu falei para ela, olha lá no meu buffet. O que foi ali, pastor? Tem um vidro assim de água do Rio Jordão. O senhor foi lá? Fui. Eu falei, aquela água do Rio Jordão que Jesus batizou. Ela falou, você me dá um pouco para mim? Eu falo, não. Eu falei, para mim, não dou não. Ela ficou até triste. Foi por quê? Porque aquela água está estragada. Toda a água do Rio Jordão é científico, está estragado. Não existe isso daí que falaram lá na igreja sua, lá que tem isso. Não, aquele dia tem, como aquela farinha que o Eliseu jogou, né, na comida que estava com veneno, e depois os profetas comeram e acabou. Como aquela lenha que o Moisés jogou na água que estava saloba, salgada, e depois a água ficou boa. Como o cajado dele, que ele bateu no Mar Vermelho, o que aconteceu com o Mar Vermelho? Abriu. Mas tinha uma palavra ali. Naquela hora tinha uma palavra de Deus na boca do profeta Eliseu. Faz isso. E aconteceu. Tem muita gente levando lâmpada rosa, levando sabonete, levando tudo para dentro da casa dele, que o pastor, há pouco tempo vi na igreja aí, uma rosa branca que você leva e acontece um monte de coisa. Devia bater nesses caras que falam isso na televisão, né? Devia bater nesses caras. Alguns podem até ouvir a gente depois. Porque não tem verdade nisso. Entendeu? Ah, pastor, mas quando você mergulhou, eu mergulhei com a maior fé, que eu estava ali renovando os meus votos com Deus. Inclusive digo, eu não me batizei, porque não existe dois batismos para muitas igrejas aí. Só existe um batismo, e a Bíblia diz um só batismo, um só Deus, um só Senhor, e não existe essa pluralidade de batismo que existe por aí. Entendeu? E agora ele se transforma, ele é transformado. Por que ele foi transformado? Em primeiro lugar, ele aprendeu uma lição. Que as glórias que você conquista nessa vida nunca vai te fazer feliz. Nunca. A glória é quando você ouve a palavra de Deus e obedece. Para você viver um milagre que no mundo não existe. Os médicos queriam fazer um monte de coisa comigo. Minha mulher estava aí. E ela viu eu brigar com os médicos. Não, você vai ficar aqui. Eu vou não. Estou indo embora. Teve uma que falou, não, estou esperando a maca para levar o senhor. Maca, eu estou vivo, senhor. Não, o senhor vai subir. Vou subir, mas não é agora não. Só vou subir quando Jesus mandar. Entendeu? E minha filha estava comigo. Não, a ordem da médica, porque eu quero saber de médica, senhor. Mas o seu diagnóstico, eu quero saber de diagnóstico. Eu quero saber da promessa de Deus na minha vida. E ninguém vai me tirar aqui. Até aqui já tentaram tirar desse mundo, né? Várias vezes. Antes, a minha Bíblia diz que ele tem um dia marcado para eu e você sair daqui da terra. Tá certo que os caras aí estão adiantando. Tem os caras adiantando.
Porque a Bíblia diz que o ímpio não vive metade dos seus dias. O Salmo 57 ou 53 fala isso. O ímpio não vive metade dos seus dias. Mas onde é que ele está? Pastor, eu estava lá e de repente, que desgraça, teve um tiroteio. Você estava onde? Eu estava lá no barzinho, eu estava lá na balada, eu estava lá naquele antro, eu estava lá com a gatinha lá na boate, eu estava... mas você não estava... Você foi feito para ser adorador de Deus. Você estava no lugar errado. Mas não estava fazendo nada. Não, só de estar lá já está fazendo alguma coisa. Sabe o que a minha Bíblia diz? A minha Bíblia diz: quem comigo não ajunta, espalha. Não existe um terceiro termo aqui. Ou você está com ele ou está fora dele. Ele diz: quem não ajuntar comigo, ele está espalhado. E quando você está espalhado, você vai para os cantos da vida aí. O que o vento faz com o lixo? Vai empurrando para os cantos da vida. É isso que ele faz. Deus tem promessas na minha e na sua vida. E Ele quer fazer você feliz. Não é quase feliz. Poxa, pastor, sou quase feliz. Se não fosse meu marido, se não fosse minha mulher, se não fosse minha vida financeira, se não fosse não sei o quê. Meu Deus, eu ganhava tanto dinheiro, minha mulher não tinha dinheiro nem para comprar papel higiênico, vou usar esse termo. Entendeu? Tanto dinheiro que ganhava. E quando não ganhei mais dinheiro, aí que ela começou a ver uns dinheirinhos. Coisa de Deus, gente. Com um saláriozinho desse tamanho, né? Que o município me dá todo mês. Que eu trabalhei todos os anos que ele precisou que eu trabalhasse. Está certo que nos primeiros tempos da minha vida foi um trabalho como dos políticos lá de Brasília, que ninguém merece. Ninguém merece os políticos que estão lá, não. Com raríssimas exceções. Escapa só uma meia dúzia deles. Ninguém merece. Não serve para país nenhum do mundo. Nem aí da América Latina. Se deportar, eles falam: nós estamos despachando de volta. Entendeu? Verdade. Então nós, eu e você, podemos ser plenamente felizes. Se nós, o quê? Abrirmos a porta do nosso coração e deixarmos a palavra como o Naamã fez, de Deus entrar e fazermos as coisas que, é humilhante. Tem pessoas que acham humilhante sair carregando, hoje não, virou até popular, uma Bíblia pelas ruas. Não, as pessoas vão discriminar, ninguém gosta de crente, não sei o que tem. Hoje até ficou meio comum, mas eu sou de um tempo que as pessoas escondiam as Bíblias, porque havia muito preconceito mesmo, e até sofriam certas ameaças. Aqui, eu mesmo taquei pedra em crente, gente, quando menino. O crente fazia aqueles cultos lá, eu fiz muito, por isso que tacaram pedra em mim também, porque o que você faz, você paga. A minha mulher sabe de um culto que nós fizemos, nós saímos da orei e falei: Senhor, não deixa tacar pedra não. E veio dois camaradas, dois não, um só, né? Para nos defender. Estava bebendo com eles lá. Quando o cara falou: vou acabar com esse negócio aqui, ele saiu de lá e eu vi o cara, ele era cego no olho, coisa de Deus mesmo. O cara era cego no olho, depois que eu vi que ele era cego no olho, vazado o olho dele. Entendeu? E magrinho, que parecia que nem comia na vida. Mas brigou com os dois de um jeito. Até quando seguraram ele, saiu, deixou a camisa na mão do cara. E aí eu falei: Senhor, segura a gente até que veio a perua. E nós já estávamos encerrando. Colocamos o equipamento dentro da perua. Fomos embora. Eu falei: Jesus, não deixa atacar pedra não. Mas eu taquei pedra em crente na praça, quando era menino. Essa bagunça aqui, esse crentão e tal. E toquei pedra neles. Aí depois tacaram pedra em mim. Tudo você faz, você paga, gente. A minha mulher estava no culto comigo. E nós pregávamos lá na Praça da Sé. Nós pregávamos lá na Praça do Patriarca. E lá os caras gritavam: acabar com essa bagunça aí. Quando vinha aqueles capetas todos, a gente expulsava aqueles capetas e puxava tudo no chão lá. Eu ia lá. Dois bestas lá.
falando de Jesus, e os caras, esses crentes são todos otários. Ganhamos muitas vidas para Jesus ali, muitas. Ganhamos um repórter da revista O Cruzeiro, que veio conversar conosco ali na Líbero Badaró. E no carro dele nós falamos de Jesus a ele, morava ali na Vila Nossa Senhora das Mercês. Deus sempre nos honrou. Por quê? Porque nós temos crédito à palavra de Deus. E o que você vai fazer com essa palavra? O que você... Davi diz, eu guardei ela no meu coração, porque eu não quero pecar contra ti. E quando você faz isso, então o quase feliz vai embora e você se torna, mesmo sem um real no bolso, você se torna uma pessoa próspera, realizada e feliz. Você fala, isso é impossível. Eu também acreditava que era impossível, mas até os dias de hoje Ele tem sustentado a nossa vida, nossa casa, nossa família e a igreja dele como é promessa que está aqui. Vamos ficar em pé. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro pedindo, Senhor, a sua suficiência e graça para todos que ouviram e vão ouvir, Senhor, a posterior. Que o que aconteceu na vida de Naamã, se alguém está vivendo alguma espécie de drama, de tragédia e de miséria, em nome de Jesus, que eles ouçam para serem plenamente felizes em suas vidas, eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém.